Boa noite, bem-vindos ao Fórum Permanente de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. Este evento vem acontecendo ao longo do mês, com o apoio da Smart ID, através do Alexandre Vieira, e também do FONAME, Fórum Nacional de Mediação, e da Tecnologia Social Inovar, através da Elze Ellen Carvalho. É uma honra estar aqui com vocês para hoje recebermos Evandro Macedo, que é coordenador do Núcleo Central de Justiça Restaurativa do DEGASE. Eu convido agora a Elze Ellen Carvalho, que é a coordenadora do Petrópolis da Paz, para receber em seguida o nosso convidado, Evandro. Boa noite, Elze. Boa noite a todos, mais uma vez. Quem está visitando o nosso espaço de palestra, nosso fórum permanente, onde se discute assuntos relevantes para o momento atual, com mediação de conflitos, mediação escolar, e hoje, justiça restaurativa. Hoje o dia é muito especial, nós estamos recebendo uma pessoa muito competente nesse assunto, que irá brilhantar e abrir novos horizontes dos nossos entendimentos sobre aqueles meninos, né? Eu chamo meninos, mas aqueles adolescentes, jovens, que estão cumprindo medidas, ou internados ou semi-internados. Então, vou convidar o nosso amigo Evandro Gomes Macedo, agente de segurança socioeducativo, com atuação no DEGASE por mais de 10 anos, em unidade de internação e semi-liberdade. Analista de sistemas com pós-graduação em projetos de bancos de dados, formações diversas em justiça restaurativa e mediação de conflitos. Coordena o Núcleo Central de Justiça Restaurativa NCJR do DEGASE. Bem-vindo, amigo Evandro. Boa noite, Elce. Boa noite a quem estiver aqui nos assistindo. É um prazer e uma honra poder participar do evento, dessa semana de valorização da mediação, das possibilidades autocompositivas, e hoje especificamente sobre a justiça restaurativa e a justiça restaurativa no DEGASE. Então, vamos ao início? Vamos ao início. Pode colocar o... Só um instantinho, Evandro. Após, nós queríamos conversar sobre o nosso grupo de reflexão da Serra, de Justiça Restaurativa, que nós precisamos movimentar mais, né? E já existe, né? E que é um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Tenha uma boa palestra. Até já. Até já, Elce. Pode colocar aquela apresentação, já que a gente tem, em média, 1 hora, o que já puder vir impresso, escrito, facilita, eu acho que o entendimento e a gente otimiza o nosso tempo. Então, Alex, pode colocar na tela a apresentação? Evandro, você precisa colocar a apresentação. Vê se está aparecendo. Sim, obrigada. De nada. Então, vamos iniciar. A Elce já falou sobre o Evandro e os 10 anos no DEGASE, mas eu acrescento, né, que o Evandro, na verdade, é um carioca de 62 anos, é pai de 2 filhos,
o Francis e o Felipe, e avô do pequeno Eduardo, Dudu. Então, nessa apresentação, como eu falei ainda agora com a Elsa, para facilitar o entendimento e a gente ter uma dinâmica mais fluida, né? Eu já trouxe aqui alguns slides que marcam um pouco dessa história. Então, mais do que falar sobre a origem, eu acho que a foto representa bastante sobre isso. Então, aí está uma foto da nossa atuação lá em Barra Mansa, entre os anos de 2008 e 2015. Essa foto eu acho representativa porque é uma reunião feita às 11 horas da noite para falar sobre o expediente que passou e que tem ali os colegas de plantão. Então, nós temos ali a Yara, a Isabela, o Arlindo e o Júlio. Então, isso já era justiça restaurativa? Não essencialmente, mas já era um reflexo da formação que eu vinha fazendo lá no SEDECA e que você, aos poucos, vai bebendo da fonte e transformando a tua atividade, de alguma forma, numa atividade sob os princípios e valores da JR. Então, antes de fazer um livro que antes não era problemático essencialmente, mas às vezes causava alguns desencontros, através da reunião da noite lá, facilitava um pouquinho. Quando a gente, de manhã, ia fazer o livro, já tinha sanado, né, as possibilidades ali em relação a qualquer dúvida, a qualquer ato que não tivesse totalmente compreendido. E também, antes de se falar em justiça restaurativa, eu acho que cada pessoa, né, cada servidor, cada funcionário já tem alguma coisa dessa predileção pelo diálogo e pela forma cooperada de trabalhar e, de alguma forma, olhando para a cultura de paz. Isso mostra aí na foto um dos passeios que nós orientamos lá em 2014, alguma coisa assim, 2015, de adolescentes, alguns que nunca tinham visto o mar. Como estavam em semi-liberdade, fizemos aí um roteiro vindo ao Rio de Janeiro e fazendo uma visitação à Ilha Fiscal e trazendo um pouco de cultura, de história, de possibilidades de convivência, que não só ficar dentro de um CRIAD, de um centro de atendimento desses jovens, e pensando em outras possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não faz as coisas, não muda da água para o vinho numa questão de pouco tempo. Você já precisa ir pensando em culturas de paz, pensando em formas alternativas de convivência, para, quando chegar e olhar para a justiça restaurativa, não ter um choque entre o retributivo, chamado, e o restaurativo. Então, como eu falei no início, essa aqui é uma foto de uma prática. Então, plantão, e aqui uma prática externa. Então, no final lá de 2014, início de 2015, eu comecei a fazer uma formação lá no Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes do Rio de Janeiro, através de um edital onde foram colocadas as vagas, e eu entrei um pouco sem saber se teria chance, já que não era comum a presença de um agente socioeducativo num meio de discussões técnicas e olhando para possibilidades inovadoras de convivência. E aí, nessa turma, em média 40 pessoas, estudamos durante quase um ano sobre não só a justiça restaurativa, mas formas diversas de comunicação não violenta, de comunicação empática.
E, em 2017, eu tive a honra e o prazer de participar numa delegação brasileira que foi lá nos Estados Unidos, beber da fonte lá, junto ao Howard Zell, o escritor que escreveu o livro Trocando as Lentes, que é uma publicação referência na justiça restaurativa. Mas não somente ir para uma viagem internacional, conhecer um autor e estudar a partir da escola onde ele coordena um centro de construção de paz. Essencialmente, a possibilidade de encontrar outros brasileiros de outros estados, em outras funções, inclusive do próprio Rio de Janeiro, e fortalecer os vínculos de uma rede estadual, nacional e, por que não dizer, internacional de militantes da JR. Então, aqui nós temos nessa foto juízes, promotores, professores, assistentes sociais, advogados, e o Evandro, ali no meio do lado esquerdo, junto com o Tatá, que é lá da Bahia, junto com a professora, junto com o juiz, ou seja, foi uma formação multidisciplinar e múltipla, onde não se olhou a origem e a função de cada um, mas as possibilidades que cada um teria de desenvolver justiça restaurativa nas suas instituições de origem, sejam no judiciário, sejam na área acadêmica ou até no terceiro setor. Ali está a minha diplomação, junto ao professor, ex-promotor lá de Porto Alegre, o Armando Conzen, doutor Leoberto Brancheira aqui atrás, Dério Bayer aqui atrás, ou seja, para mim uma foto muito representativa e que marcou em determinado momento uma possibilidade que foi aberta, uma oportunidade que foi colocada e que eu tive a sorte de poder participar. E aí uma foto que consagra, né, junto com o Howard Zé e a professora Isabel Lima, que aqui no Brasil, para mim, é como se fosse, além da professora, além da mestre, uma guia em relação aos estudos de paz e de justiça restaurativa. É uma das grandes incentivadoras e também que orienta quando a gente precisa daquele toque e do direcionamento necessário. Então, até aqui foi, mais do que eu falar sobre uma trajetória de estudo, formações, a gente vê na prática uma evolução desse caminhar. Aqui, lá no SEDEC, em 2016, junto com o Dominique Barter, com a Cristiane, a Alessandra, a defensora Lara Graça, ou seja, a Vera, gente aqui do município também, ou seja, mais do que fazer justiça restaurativa, reforçar redes existentes e redes que foram criadas a partir desses encontros. E, essencialmente, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde foi formado um grupo para se falar sobre justiça restaurativa, também um grupo múltiplo que tem das juízes ali, doutora Raquel, que eu estou vendo, tem um delegado no meio, tem advogados, tem assistentes sociais, psicólogos, tem gente do MP, tem gente do TJ, tem gente do DEGASE. Ou seja, ali a gente começou há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, a conversar sobre justiça restaurativa e fazer formações e, essencialmente, discutir o assunto de uma forma a desenvolver não só o estudo, mas a discussão, a aplicabilidade, os dilemas e as possibilidades, essencialmente, de se fazer JR no Rio de Janeiro. Então, para falar de justiça restaurativa no DEGASE, vamos entender o que é o DEGASE, né? Que é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Educação. Hoje está um grande questionamento aí e discussões em cima de onde deveria ou poderia estar o DEGASE,
se na educação, se na segurança. Ou seja, eu vou passar dessa discussão e dizer que hoje nós estamos na Secretaria de Estado de Educação, que tem a responsabilidade de promover a socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, favorecendo a formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência familiar e comunitária. Eu acho importante, toda vez que eu vou falar sobre JR, eu A nossa transmissão travou, mas nós já voltamos já com essa trajetória importante que é de Evandro dentro do Degase, trazendo informações muito interessantes para quem quer, né, implantar a justiça restaurativa nos seus municípios, ou aqui o pessoal da Serra, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, para que nós possamos nos sentir mais unidos e trabalharmos juntos, né? Então, essa live com o Evandro e o grupo reflexivo da Serra está voltado para isso, para que as 3 cidades serranas possam interagir melhor. E ouvir Evandro trazendo suas experiências, né, e sua vivência, né, é importantíssimo para nossos municípios que não têm Degase, como Petrópolis. Petrópolis nós não temos o Degase. Então, Alexandre, por favor, será que nós podemos voltar? Bom, enquanto o nosso técnico e parceiro, né, da Smart ID está tentando solucionar, nossa serra chove muito, né? Nós estamos, então, tentando organizar, já está na fase de elaboração, né? Um grande evento agora em novembro. Novembro a gente comemora a Justiça Restaurativa, né? Uma data mundialmente trabalhada e já é reconhecida. Então, o município de Petrópolis já está, através do programa Petrópolis da Paz e da Inovar Tecnologia Social, nós já estamos organizando um grande evento para a comemoração da Justiça Restaurativa no nosso município. E, claro, que os municípios que compõem a Serra já se sintam convidados a partir dessa live. Mas é óbvio que nós mandaremos um convite oficial para todos vocês. E quem quiser participar, é óbvio, né? Então, saber que no mês de novembro se comemora esse grande passo, né, que o social mesmo, né, a comunidade está dando em relação, a própria justiça também, em relação a entender, né, aquele que está à margem da sociedade, aquele que cometeu um crime, aquele que já cumpriu sua pena. O que nós podemos fazer com essa população que aqui no nosso país não é pequena, né? Nós sabemos que o país ele tem um número muito expressivo de pessoas que estão em cumprimento de pena, né? E também a dificuldade que todos passam quando, depois de cumprir suas penas, não conseguem ser inseridos de novo na nossa sociedade. Nós
sabemos do preconceito, que é muito grande, né? Então, a justiça restaurativa, nesse trabalho, nessa seara, ela vem facilitar bastante, vem auxiliar, e vem facilitar o nosso entendimento de que aquela pessoa que cometeu um delito, que cometeu um desvio, pode ser qualquer um de nós. E se nós trouxermos esse olhar pessoal, né, nós fizermos esse olhar pessoal, nós vamos entender que eu gostaria de ter uma chance. Então, se eu gostaria de ter uma chance num delito que eu venha a fazer, né, fazer no sentido triste da palavra, né, escorregar e cometer um deslize, eu gostaria que a sociedade me desse realmente uma outra chance. Então, nesse sentido, nesse olhar de que quem é que cometeu esse delito? Por que ele cometeu esse delito? Não é tirar, nem justificar, né, nem querer aliviar a pena, mas é compreender o porquê. E, principalmente, permitir que o outro compreenda por que ele cometeu aquele crime. Porque, muitas das vezes, no ato da raiva, do ódio, do não pensar, de não se conhecer e não conduzir nossas emoções, desabrocham ações que vamos nos arrepender para o resto das nossas vidas. Então, a justiça restaurativa, ela vem com esse foco, né, de compreensão, de ajuda e de restaurar aquela pessoa e inseri-la de novo na comunidade, com respeito e com dignidade, devolver a dignidade das pessoas, porque elas merecem. Elas não precisam ficar rotuladas o resto da vida. Não é isso? Como é que nós estamos? Será que Evandro já voltou? Ele ou ainda está com muita dificuldade? Acabou... Ah, tá. Tudo bem, então a gente continua conversando. E aqui em Petrópolis, nós estamos atuando numa rede, né? Nós estamos construindo uma rede de atendimento dentro da justiça restaurativa. Nós estamos parceiros, né, do CREAS, do MP, das escolas, né, da Secretaria de Educação, nós estamos parceiros do Conselho Tutelar, nós estamos oferecendo capacitação em justiça restaurativa para quem quiser conhecer e entender, né, como é que funciona a justiça restaurativa, os círculos, a potência que tem os círculos, como se faz um círculo, para que se faz um círculo. O círculo ele tem uma energia fantástica, né? A gente conduz um círculo, mas ele, na energia do círculo, ele toma proporções espetaculares e nós todos saímos de cada círculo diferentes, mais fortes e mais amadurecidos, mais maleáveis, com os nossos corações mais maleáveis. Cada círculo é uma vivência especial. Nós estamos esperando o Evandro e estamos falando do nosso trabalho em Petrópolis. Nós também aplicamos círculos restaurativos, né? Círculo de alinhamento de equipe, de refazimentos de equipe na saúde, em todos os postinhos nós já fizemos círculos com uma grande aceitação e com um resultado muito expressivo. Então, nós estamos cada vez mais nos inteirando, estudando, porque justiça restaurativa não se completa, né? Não é um diploma só, são
a gente diz que é um estudo contínuo, a gente precisa estar cada vez mais se inteirando da matéria, justiça restaurativa, porque lidar com o ser humano não é fácil, né? E cada ser humano é especial, é único, e quando nós estamos lidando com o ser humano, nós temos que ter um dobro de paciência, nós temos que ter o dobro de resignação, nós temos que estar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, no máximo de controle, né? Nós temos que nos conhecer bastante. Então, antes de se entrar num círculo, antes de se estar envolvido com a justiça restaurativa, há necessidade de se conhecer bastante, se entender, saber dos nossos limites. Então, conhecer quem é você realmente, né? Conhecer-se, né? Às vezes a gente se esconde de nós mesmos. E estudando a justiça restaurativa, uma das coisas mais importantes que acontece é você se aproximar de você mesmo. E isso é fantástico. Bom, nas escolas nós aplicamos a justiça restaurativa trabalhando a escola que liberou o menino, né, que ou expulsou ou não quer mais que ele permaneça no seu ambiente. Então, a gente trabalha essa escola, a gente trabalha esse menino, trabalha a sua família e sua comunidade com os princípios da justiça restaurativa. E a gente também trabalha a escola que irá recebê-lo, né? Então, a gente fecha o círculo, né, de cuidados, porque a ideia é que não haja mais suspensão de aluno, não haja mais transferências de aluno pela necessidade de mau comportamento, né? Porque ele não se comporta bem, ou por ele ter se envolvido com um crime, ele foi retirado da escola. Então, essa visão, ela precisa ser mudada, porque ele vai embora, vai para outra escola, mas com certeza virão outros. E se a gente não trabalhar a nossa comunidade como um todo, se a gente não trabalhar a comunidade, se a gente não trabalhar a própria escola. E quando a gente trabalha aquela escola que expulsou o aluno, a gente está preparando aquelas pessoas que lá estão para, se vier um outro aluno problemático, entre aspas, porque todos nós somos problemáticos, não? Nós todos somos difíceis, não existe ser humano fácil, né? Então, nós precisamos aprender a conviver, não é isso? Nós precisamos saber dos nossos limites. Então, para que eu possa trabalhar, receber aqueles alunos que já vêm com aquele rótulo de aluno difícil, eu preciso estar também consciente das minhas limitações e do que eu posso fazer por ele. Então, nesse sentido, a justiça restaurativa, ela ajuda demais. Ela facilita a convivência. E a escola que o receberá, aquela escola, muitas das vezes, já vem mais um menino cumprindo medidas, um menino que desceu para o Rio e que vem com certos vícios, né? Mas ele tem uma idade ainda que precisa estar inserido na escola. Então, às vezes, a diretora, a equipe pedagógica fica receosa, né, de receber aquele menino, ou aquele menino vem todo cheio de pretensões, né? E aí, o que aconteceu? A gente trabalha essa escola,
Que bom que você voltou, Evandro. Aqui Pode continuar a sua faltou aula. luz aqui e demorou Sim. um pouco. E olha que aqui falta luz uma vez por ano, né? Mas tinha que ser hoje. Mas eu fui falando um pouquinho do nosso trabalho aqui do Petrópolis da Paz, o que a gente faz aqui no município, Que bom, o que que a bom. gente pretende com a justiça restaurativa. A live é sua, fique à vontade. Muito obrigado. Vocês estão conseguindo enxergar aqui o que eu coloquei na tela? Evandro. Elci, estão conseguindo ver o que eu estou Sim, projetando? Ah, sim, beleza. tá? Então, eu estava dizendo aqui do Degasse, né, que para a gente falar sobre justiça restaurativa e falar sobre Degasse, para a gente entender o que é o Degasse, está aqui a definição, e o seu marco regulatório aqui de criação, né? Foi criado, então, em 1993, por um decreto, e o Degasse, então, é um órgão do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Tem estados que operam através de fundações, aqui no Rio, especificamente ligado ao Poder Executivo do Estado. Então, ele é responsável pela execução de medidas socioeducativas preconizadas pelo ECA e aplicadas pelo Poder Judiciário aos jovens autores ou acusados de atos infracionais, cuja missão promover socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, como eu disse lá no início, favorecendo a formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e convivência familiar e comunitária. E, na visão da instituição, é uma instituição integrante do sistema de garantia de direitos, reconhecida nacionalmente como um órgão de excelência, responsável pela execução da política de atendimento socioeducativo aos adolescentes em conflito com a lei, em prol de uma sociedade livre, justa e solidária. Aqui, a abrangência do Degasse, então, é um órgão que atua desde Campos até Volta Redonda e em todas as comarcas do território fluminense. Para isso ficar mais fácil de entender, as nossas unidades de internação, ou seja, de privação de liberdade, onde o adolescente que está cumprindo a medida não sai, ele fica lá o tempo todo. Então, nós temos aqui na Ilha do Governador o SENSE, SENSE é Centro de Socioeducação. Temos um outro SENSE, o PAC-GC, que cuida das adolescentes do sexo feminino. Temos um outro, que é o Dom Bosco, que é masculino, o SENSE GCA, a Escola João Luiz Alves, o Centro de Atendimento Integrado de Belford Roxo, que está na região metropolitana do Rio, e temos SENSEs regionais em Volta Redonda, em Campos e em Nova Friburgo. Então, essas unidades que eu acabei de falar são unidades de internação. Do lado direito aí estão as unidades de semi-liberdade, ou seja, de Bangu, Santa Cruz, Barra Mansa e tantas outras. Isso é para a gente entender a estrutura complexa, distribuída e que cobre todo o território do Estado do Rio de Janeiro. Bom, já que a gente já falou o que é Degasse, vamos falar agora o que se conclui como justiça restaurativa. A princípio, eu já vou dizendo que não existe um conceito acadêmico e aceito de forma unânime sobre o que é JR. JR está em construção, está sendo ainda na Serra está chovendo muito e eu acho que eu vou marcar uma outra live para que a gente possa dar continuidade.
Evandro, eu vou preferir, então, encerrar essa live para a gente não perder mais a oportunidade de estar com você e marcar uma outra. Eu agradeço a todos, mas nós voltaremos no outro dia, no outro horário. Muito obrigada.